Você já parou para pensar que uma coisa que a gente não usa, ela também se estraga? Há um tempo atrás, eu deixei um sapato por muito tempo no guarda-roupa sem usar. Quando eu fui usar o sapato, não deu para usar, porque ele estava se esfarelando, ele estava estragado. E já naquela época, uma ficha caiu na minha mente, né? Que não basta a gente deixar as coisas sem usarem, elas estragam também, e às vezes até mais do que com o próprio uso. E sabe que essa semana aconteceu uma coisa que fez eu repensar também nessa situação. E dá pra gente aplicar na nossa vida espiritual isso também. Eu passei por uma casa, né, numa rua que eu sempre passo, mas eu nunca tinha observado essa casa. E me chamou a atenção porque ela estava assim com a parte de cima, o telhado, já caindo, né? E eu fiquei pensando, com certeza essa casa ninguém mora nela. E ela estragou assim com o tempo, sem o uso, né, sem a manutenção. E como é assim também na vida da gente, né? Se a gente pode ficar sem fazer nada da nossa vida, né? A gente pode ficar assim, não dando bola para nada, não dando bola para a gente se autoconhecer, não dando bola para fé, para espiritualidade, para a vida com Deus, não dando bola para ajustar aí as arestas nas relações. E isso não quer dizer que a gente vai estar preservando quem a gente é, ou preservando a nossa essência, preservando a nossa plenitude, muito pelo contrário. Quando a gente deixa as coisas de lado, né, simplesmente não dá bola para essas coisas, não é que elas não existam, né? Se você deixa um problema embaixo do tapete, como a gente costuma dizer, vou colocar um problema aqui, fingir que ele não existe, aqui embaixo do tapete, eu vou varrer para baixo do tapete, não significa que esse problema está resolvido, que esse problema não existe mais, ele só está ali escondidinho. A gente finge que não existe mais o problema. Ou se a gente não se treina, né, não tenta se aprimorar em se autoconhecer. O que seria isso? É uma coisa assim que a própria palavra já diz, né? Autoconhecimento. A gente parar um tempinho para a gente questionar as nossas motivações, questionar os nossos medos, questionar os nossos gostos, questionar quem a gente é. Se a gente tem determinado sentimento, por exemplo, a gente está com inveja numa situação, por exemplo. Isso, o sentimento, a emoção, às vezes é um sinalizador de algo mais profundo, que se a gente não exercitar o autoconhecimento, a gente nunca vai entender o que está por trás disso. E tem pessoas, e muitas vezes até mesmo nós, quantos de nós a gente passa a vida assim, simplesmente não cuidando dessas coisas, não cuidando de se autoconhecer, não cuidando da nossa vida com Deus. A gente vive assim, por viver, né? Como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E é essa a nossa meta de vida. A gente simplesmente vai empurrando com a barriga, vai deixando a vida nos levar. E se a gente faz isso, a gente deixa de nos preservarmos, né? A gente deixa de preservar a nossa essência, quem a gente é, de arrumar, assim, as nossas arestas, né? De nos aprimorarmos como pessoas também. Então, não é porque a gente está parado sem pensar nessas coisas que a gente vai estar se preservando, muito pelo contrário, assim como essa casa, que eu citei o exemplo, que está parada, está se deteriorando, né? Com o tempo está se deteriorando. O sapato não é usado, está se deteriorando com o passar do tempo. Assim é a nossa vida. Não é porque a gente não pensa em determinadas questões, porque a gente não vai lá no na raiz do problema, nas nossas vidas. Às vezes a gente não quer ser confrontado com as nossas situações, com os nossos erros. E quando isso acontece, a gente está se deteriorando também, assim como um bem material, como eu falei, como eu exemplifiquei, a gente está se deteriorando como pessoa, se a gente não vai aprumando a nossa vida. E olha só que interessante, um livro de Filipenses, no capítulo, eu vou deixar na descrição do vídeo, capítulo 4, no versículo 8, diz o seguinte, um conselho para nós.
Assim como uma casa, né? Se essa casa que eu citei no exemplo, provavelmente não estava ninguém morando nela. Mas sim, existem muitas moradias que as pessoas moram e estão pouco ligando aí para manutenção da casa. E essa casa vai se estragando, vai se deteriorando, assim é a nossa vida. E olha o que a Bíblia nos aconselha, como a gente pode ir aprimorando, ajustando, dando a manutenção para a nossa casa, né? A nossa casa mais importante que a gente mesma, a nossa vida espiritual, a nossa essência, o nosso eu. Olha só que legal que a Bíblia nos aconselha. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Olha só quantas características para a gente buscar, quantos itens aí para a gente observar na nossa vida, né? Quantas coisas. Isso pode parecer coisas óbvias, mas quanto na nossa vida a gente às vezes não se atenta para essas coisas, né? Quanto da nossa vida às vezes a gente não se atenta em ser amável com as pessoas. E quantas vezes a gente erra nisso, né? E aí a gente tem que retroceder, repensar nossa caminhada, ajustar a rota. Não somos perfeitos, né? Mas precisamos repensar as coisas. Precisamos questionar, precisamos dar a manutenção aí na nossa vida, na nossa casa existencial, na nossa rota. A gente tem que sempre pensar essas coisas e não simplesmente deixar, né? Deixar fluir, deixar levar, deixar que não se estraga. Isso não acontece. Se a gente não cuida, as coisas estragam igual. Se a gente não usa a nossa vida com sabedoria, com pensamento, com reflexão, as coisas se estragam naturalmente. Então, quantas vezes a gente também não tem um olhar correto sobre as coisas, um olhar puro, né? Um pensamento digno de louvor. E a palavra nos aconselha a isso, né? Tudo que for bom, tudo que for amável, tudo que for digno de louvor, tudo que algo excelente, né? Pensem nessas coisas. Então, tudo começa do nosso pensamento. Aí tá uma chave importante também para a gente refletir. Tudo começa do nosso pensamento, que gera uma ação, né? Gera uma emoção, gera uma ação. Então, a gente precisa cuidar disso. Muito mais do que um bem material é a nossa vida, né? Muito mais do que um sapato que pode estragar se a gente deixa lá jogado de qualquer jeito e não usa. E tudo tem uma finalidade, né? Se a gente pensar assim, os objetos. Todos os objetos têm uma razão de existir, né? Uma finalidade para a qual elas foram criadas. E para nós a mesma coisa. O nosso sentido maior é a presença do Senhor na nossa vida, né? E a gente vai estar completo se a gente prestar atenção nisso, né? Todas as orientações que o Senhor nos dá na sua palavra são para o nosso bem. Então é isso que vai completar a nossa vida, vai nos encher de paz, vai nos encher de alegria, de plenitude. É se a gente se atentar em cuidar da nossa casa espiritual. Eu espero que essa reflexão tenha te ajudado, espero que tenha te encontrado aí com uma renovada as tuas esperanças, né? Que a gente sempre pode endireitar a nossa rota, endireitar a rota da nossa vida. Sempre é tempo. Tem uma palavra que diz assim, muito comum aí, que a gente fala que enquanto a vida é esperança, a gente sempre pode endireitar a rota da nossa vida. Se você é uma pessoa que identificou aí, que está falhando, que está deixando a vida de qualquer jeito, não está pensando com carinho na sua vida, nas suas atitudes, né, no seu modo de agir, sempre é tempo para mudança. E mais ainda, nós temos o auxílio de Deus do nosso lado, o Espírito Santo do Senhor, que nos convence do pecado, que nos auxilia aí para mudanças, para pensamentos novos, nos dá força para vencer
as nossas dificuldades, as nossas limitações. Se você gostou desse conteúdo, te convido a dar um like, coloca nos comentários o que você pensa sobre esse assunto, te inscreve no canal se você não é inscrito também. Abraço e até o próximo vídeo.